Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs, se alguém porventura chegar perto da gente e impor um tanto de normas, a primeira coisa que a gente vai talvez perguntar é o seguinte: quem é você? Quem é você para ficar mandando assim, me mandando? Eu devo obedecer a você por quê? Aí se a pessoa diz: não, eu sou aquela pessoa que gosta, que ser seu amigo e tal, a pessoa: eu quero só o bem, seu bem. Ah, então tá bom. Se a pessoa reconhece que ali existe um amor, um cuidado, uma intenção de ajudar mesmo, com certeza a pessoa vai aceitar aquelas coisas, não vai questionar. Isso chama muita atenção na primeira leitura, tirada lá do livro do Êxodo, a respeito das leis que Deus colocou diante do povo, essas leis que Moisés recebe no Sinai. Essas leis são apresentadas ao povo. Aquele povo que tinha saído do Egito estava se colocando em marcha pelo deserto rumo à terra prometida, rumo à terra da liberdade. Então Deus diz para aquele povo, para que aquele povo pudesse levar uma caminhada difícil, mas com muita fé, com muita esperança e muita sintonia com Deus. E é interessante quando aqui fala: eu sou um Deus ciumento.
É interessante essa expressão, eu sou um Deus ciumento. Eu quero morar em vocês, mas eu não gosto que outras coisas morem em vocês, porque vocês são criação minha, vocês são minhas criaturas. É muito interessante, eu não quero que outros deuses ocupem a vida e o projeto de vocês. Mas é muito interessante, no começo do texto da primeira leitura, a Deus mostrando a sua identidade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. A primeira coisa, ele se apresenta. Não é qualquer Deus, não. É aquele que libertou vocês lá do Egito. Reconheçam esse Deus. E agora, depois que ele se apresenta, é que ele começa a colocar as suas normas. Eu sou o Senhor teu Deus, faça a sua escolha. Tem outros deuses, mas eu sou aquele que tirou vocês do Egito. É aquele que quer a libertação de vocês, que não permite que vocês sejam contaminados pela vontade de matar, pela vontade de cometer adultério, furtos e tal. Esses são os mandamentos, que foram elaborados naquela época, segundo a cultura do povo, Nós estamos celebrando aí amanhã o Dia Internacional da Mulher, e é uma coisa até para a gente pensar aqui, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, Então isso mostra que é uma elaboração de acordo com a cultura, o entendimento da época, Mulher era propriedade do marido, Está vendo aí? Não cobiçará a mulher, nem boi, nem não sei o que, quer dizer, mulher é colocada no mesmo nível das outras coisas que pertencem ao dono. Nós hoje temos uma outra mentalidade, graças a Deus, Estamos caminhando, lutando para que haja uma mentalidade mais aberta ainda em relação à mulher, Mas ninguém pode pegar isso ao pé da letra e falar, lá no Êxodo está falando que a mulher é propriedade do homem, Não, isso tudo é interessante porque são elaborações de uma época em que o povo, dentro da sua cultura, enxergava aquilo que era melhor para eles. Então, o que é melhor? O melhor não vem de Deus? Essa é a lógica. Se o melhor vem de Deus, então é Deus que está nos inspirando a fazer isso, Só que essas coisas vão mudando, mostrando que Deus continua. Ele é sempre o mesmo Deus. As culturas mudam, os entendimentos mudam, mas Deus continua entrando em cada cultura, em cada povo, para ali serem elaboradas as normas, as leis que são todas de Deus, Onde é que está a lei de Deus? Está em tudo aquilo que pede a gente para ter limites, para não ultrapassar e ir para o campo da morte, para nos proteger. Qualquer lugar onde tiver alguma coisa dizendo, não faça isso, Eu estava comentando ontem no programa, vocês que dirigem, estão dirigindo, então a placa, por favor, reduza a velocidade, por favor, não ultrapasse, não sei o quê. Quem escreveu aquilo, claro, foi gente ligada ao setor de trânsito, mas na verdade quem escreveu foi Deus, porque tudo aquilo que ajuda a gente a se prevenir contra a destruição da vida, logicamente vem de Deus, é inspiração de Deus, Muito bem, é com essa compreensão da primeira leitura é que nós vamos então entender o Evangelho
e a ação de Jesus nesse Evangelho de São João. Jesus entra no templo e ali ele encontra os vendedores, os comerciantes. Engraçado que era época de Páscoa. Páscoa, Jerusalém ficava lotada por causa das festas e as celebrações do templo. Muitos peregrinos. E Jesus estava ali naquela ocasião. E quando ele entra no templo, estava lá um comércio, né? Gente vendendo boi, vendendo tanta coisa. Para que vendia aquilo perto do templo? É porque eram animais que se serviam ao sacrifício, né? Como não tinha que oferecer sacrifício a Deus e trazer animal de longe e tudo era difícil, então comprava-se lá mesmo em torno do templo, às vezes com preço muito maior, o dobro do preço, e aquelas barracas eram dos sumos sacerdotes, do clero lá do templo. E tinha cambistas, né? Por que cambistas? Porque as moedas tinham que ser trocadas. Às vezes vinha gente com moeda romana, tinha que ser trocada por moeda judaica. Por quê? Porque tinha esfinge do imperador e aquilo era idolatria. Então não entrava-se moeda idolátrica no templo. Mas ao mesmo tempo que tinha esse cuidado contra a idolatria, praticava outro tipo de idolatria, que essa realmente é a idolatria: colocar no lugar de Deus algo que não é Deus, algo que não tem condição de dar a gente suporte para a felicidade, para a realização. E o que eles colocavam no lugar de Deus? O comércio, a exploração do povo. E Jesus foi lá e derrubou tudo mesmo. Agora, muito interessante que ele vai derrubando. Depois ele chega não fala nada, fica calado, vai só fazendo. Depois, quando ele chega na barraca que está vendendo pomba, aí ele fala. Aí ele quebra o silêncio. Tirar isso daqui, né? Por que ele fala isso? É porque as pombas estavam diretamente ligadas aos pobres. Os pobres que vinham oferecer sacrifícios a Deus não podiam comprar animais grandes ou trazer, então comprava animais pequenos. E entre eles as aves eram muito usadas no sacrifício no templo. Então ali é o seguinte: ele acentuou a não exploração do pobre, né? A exploração de jeito nenhum, sobretudo o pobre, aquele que sofre mais com a exploração. Então, quando Jesus expulsa esses vendilhões do templo, claro que há uma revolta e tudo, e eles perguntam para Jesus: mas com que autoridade o senhor faz isso, hein? Quem te deu autoridade para fazer isso? E ele responde: a autoridade é essa, a justificativa é essa, que eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Ah, mas o que é isso? Vai destruir essa construção toda e reconstruir em 3 dias? 46 anos foram necessários para construir tudo isso. Jesus não estava falando mais do templo de pedra, não estava falando de espaço físico. Jesus estava falando do outro templo, que era o seu corpo. E o corpo de Jesus, ele foi todinho direcionado para e consumido em favor da vida. O corpo de Jesus era movido pelo Espírito Santo de amor. E Jesus, quando morreu na cruz, ele não morreu para fazer bonito, para fazer espetáculo. Ele morreu como consequência de uma atitude tomada. Qual que é a atitude de Jesus?
em favor das pessoas que necessitavam de vida e estavam escravizadas, estavam excluídas. Ele veio trazer uma mensagem para os pobres, para os pecadores. É isso que eu estou vendo lá, a gente está vendo, não sei se você está acompanhando essa visita do Papa Francisco ao Iraque. Que coisa bonita, hein? Com que carinho eles acolheram o Papa. E a pregação do Papa, aquilo merece um livro, né? Uma compilação, para que a gente pudesse ter esses documentos em casa, esses discursos, porque aquilo é texto para espiritualidade, para retiro espiritual, né? O Papa falando ali de coisas que podem incomodar, e incomodam sim. Tem hora que eu ficava olhando ele falar assim, escutando, meu Deus, daqui a pouco eles jogam uma bomba aí para, né? Ele falando de união, falando de amor, né? Falando que vamos acabar com as guerras, vamos voltar às origens, né? Nós somos todos irmãos, nós todos viemos de Abraão. Para que esse negócio de uma religião brigando com a outra? Abraão é pai de 3 religiões monoteístas, é pai do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Para que esse radicalismo todo? Para que esse negócio de violência? Ou seja, Jesus estava preocupado, e por isso o Papa faz isso, pregando o Evangelho, preocupado com o ser humano que abre o seu coração e deixa ali a sua vida, o seu corpo ser morada de coisas destruidoras, né? Então, vamos pegar a primeira leitura, fazer uma junção com o Evangelho e dizer: o nosso Deus é um Deus ciumento. O nosso Deus, quando Ele pede, quando Ele nos aconselha, quando Ele se apresenta, quando Ele apresenta a nós os seus mandamentos, não é para nos prejudicar. Os mandamentos são para nos ajudar a ter vida e liberdade. Tudo aquilo que não é da vida, tudo aquilo que não é bom para o nosso relacionamento com Deus e com o irmão, com certeza deve ser, nós devemos ser pessoas de chicotes na mão, viu? Todo momento a gente tem que chicotear certas coisas que querem fazer moradas na gente, e a gente tem que buscar isso e dizer esse princípio: eu não sou dessas coisas, eu sou de Deus. É morada errada, e Jesus coloca esta morada, o próprio corpo dele, morada do amor, aquele que deu, que se consumiu pelos outros. E é isso que Paulo fala na segunda leitura aos Coríntios. Ele diz que uns pregam sabedoria filosófica, que era uma cidade grega, Corinto. Outros querem sinais para realmente constatar se Jesus era, provasse para Jesus era mesmo o Messias, o libertador. E Paulo fala: eles querem sinais, outros querem sabedoria, e nós pregamos Cristo crucificado. Não é só Cristo não, é Cristo crucificado. E aí nós temos esse grande crucifixo aqui, né, que é o maior sinal que está aqui dentro da igreja. E por que a gente olha para o crucifixo? Olhando para o crucifixo, nós vamos associar a nossa vida à vida de Jesus, o nosso ser ao ser de Jesus, e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça morada na minha vida. E para que Jesus more na vida da gente, é preciso fazer uma limpeza, é preciso fazer uma faxina. Quando alguém que a gente gosta muito vem morar na casa da gente, a gente vai limpar aquela casa, preparar direitinho. Jesus
é o próprio Deus presente na realidade humana. Ele quer fazer morada em nós, Ele quer transformar-nos no templo novo, né? Ele quer que nós participemos do único sacrifício, o sacrifício de amor, o sacrifício de doação. Portanto, não adianta ficar fazendo muitas coisas, muitos ritos e tudo mais, né? Hoje as pessoas se perdem, né, nos ritos, nas liturgias. São todas bonitas, claro, não estou falando que isso é ruim, mas às vezes fica ali e esquece do principal, né? Esquece de oferecer a Deus um sacrifício verdadeiro no templo do coração. Que nós possamos fazer isso, irmãos e irmãs, esforçar-nos para isso, né? Que nós possamos a cada dia pegar nossos chicotes, como eu disse, fazermos o exorcismo diário, não deixar outras coisas tomar conta. Nós não somos objetos de lucro, de consumo. Nossa vida é muito digna diante de Deus. Em nome disso, vamos ser mais abertos aos mandamentos que querem que nós vivamos. Está cheio de mandamento por aí. Use máscara, tem gente que não quer usar. Use álcool gel, tem gente que não quer usar. Evite distanciamento, tem gente que não quer fazer. Mas esses são idólatras. Por que idólatras? É porque a vida não está no centro. O interesse pela vida não está no centro da realidade deles. Eles estão colocando outras coisas como mais importantes. Por isso, daí que vem a desobediência. Tem algo que é mais importante para eles. Isso aí é triste, né? Então vamos entender que Deus está nos cobrando a cada dia, não para nos prejudicar, mas como sinal de amor. Não faça isso, fulano, não faça aquilo. Eu sou o Deus da vida. Quem está pedindo não é qualquer um, é o Deus que quer que você viva, quer expulsar do seu coração, da sua vida, as coisas que não são boas. Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa quaresma, né? Que a gente pense nisso e todos possamos ser mais obedientes àquilo que Deus quer de nós.